Se esse material é útil para você, considere contribuir com o canal por meio da chave Pix na descrição. O e-mail jhenriquess23@gmail.com. LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Capítulo 4. Da Educação Superior. Artigo 43. A educação superior tem por finalidade: 1. Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo. 2. Formar diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua. 3. Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive. 4. Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade, e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação. 5. Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração. 6. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade. 7. Promover a extensão aberta à participação da população, visando a difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica tecnológica geradas na instituição. 8. Atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica, mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização de pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão, que aproximem os dois níveis escolares. Artigo 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas. 1. Cursos sequenciais por campo de saber de diferentes níveis de abrangência abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino desde que tenham concluído o ensino médio ou equivalente. 2. De graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo. 3. De pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino. 4. De extensão, abertos a candidatos que atendam os requisitos estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino. Parágrafo 1º. O resultado do processo seletivo referido no inciso 2 do caput desse artigo será tornado público pela instituição de ensino superior, sendo obrigatórios a divulgação da relação nominal dos classificados, a respectiva ordem de classificação e o cronograma das chamadas para a matrícula, de acordo com os critérios para preenchimento das vagas constantes no edital, assegurado o direito do candidato classificado ou não a ter acesso às suas notas ou indicadores de desempenho em provas, exames e demais atividades da seleção e a sua posição na ordem de classificação de todos os candidatos. Parágrafo 2º. No caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a 10 salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quanto mais de um candidato preencher o critério inicial. Repetindo o parágrafo 2, no caso de empate no processo seletivo,
as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a 10 salários mínimos ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial. Parágrafo 3º. O processo seletivo referido no inciso 2 considerará as competências e as habilidades definidas na Base Nacional Comum Curricular. Artigo 45. A educação superior será ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com variados graus de abrangência ou especialização. Artigo 46. A autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento de instituições de educação superior, terão prazos limitados, sendo renovados periodicamente após processo regular de avaliação. Parágrafo 1º. Após um prazo para saneamento de deficiências eventualmente identificadas pela avaliação a que se refere esse artigo, haverá reavaliação que poderá resultar, conforme o caso, em desativação de cursos e habilitações, em intervenção na instituição, em suspensão temporária de prerrogativas da autonomia ou em descredenciamento. Parágrafo 2º. No caso de instituição pública, o Poder Executivo responsável por sua manutenção acompanhará o processo de saneamento e fornecerá recursos adicionais, se necessários, para a superação das deficiências. Parágrafo 3º. No caso de instituição privada, além das sanções previstas no parágrafo 1º deste artigo, o processo de reavaliação poderá resultar em redução de vagas autorizadas e em suspensão temporária de novos ingressos e de oferta de curso. Parágrafo 4º. É facultado ao Ministério da Educação, mediante procedimento específico e com aquiescência da instituição de ensino, com vistas a resguardar os interesses dos estudantes, comutar as penalidades previstas nos parágrafos 1º e 3º deste artigo, por outras medidas, desde que adequadas para a superação das deficiências e irregularidades constatadas. Parágrafo 5º. Para fins de regulação, os Estados e o Distrito Federal deverão adotar os critérios definidos pela União para a autorização de funcionamento de curso de graduação em medicina. Artigo 47. Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem no mínimo 200 dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Parágrafo 1º. As instituições informarão aos interessados, antes de cada período letivo, os programas dos cursos e demais componentes curriculares, sua duração, requisitos, qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação, obrigando-se a cumprir as respectivas condições, e a publicação deve ser feita sendo as 3 primeiras formas concomitantemente. 1. Em página específica na internet no sítio eletrônico oficial da instituição de ensino superior, obedecido o seguinte: a. Toda publicação a que se refere esta lei deve ter como título grade e corpo docente. b. A página principal da instituição de ensino superior, bem como a página da oferta de seus cursos aos ingressantes, sob a forma de vestibulares, processo seletivo e outras com a mesma finalidade, deve conter a ligação desta com a página específica prevista neste inciso. C. Caso a instituição de ensino superior não possua sítio eletrônico, deve criar específica para divulgação das informações de que trata esta lei. D. A página específica deve conter a data completa de sua última atualização. 2. Em toda propaganda eletrônica da instituição de ensino superior por meio de ligação para a página referida no inciso 1. 3. Em local visível da instituição de ensino superior e de fácil acesso ao público. 4. Deve ser atualizada semestralmente ou anualmente, de acordo com a duração das disciplinas de cada curso oferecido, observando o seguinte: a. Caso o curso mantenha disciplinas com duração diferenciada,
A publicação deve ser semestral. B. A publicação deve ser feita até um mês antes do início das aulas. C. Caso haja mudança na grade do curso ou no corpo docente até o início das aulas, os alunos devem ser comunicados sobre as alterações. 5. Deve conter as seguintes informações: a lista de todos os cursos oferecidos pela instituição de ensino superior. B. A lista de disciplinas que compõem a grade curricular de cada curso e as respectivas cargas horárias. C. A identificação dos docentes que ministrarão as aulas em cada curso, as disciplinas que efetivamente ministrará naquele curso ou cursos, sua titulação, abrangendo a qualificação profissional do docente e o tempo de casa do docente, de forma total, contínua ou intermitente. Parágrafo 2º. Os alunos que têm um extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino. Parágrafo 3º. É obrigatória a frequência de alunos e professores, salvo nos programas de educação à distância. Parágrafo 4º. As instituições de ensino superior oferecerão no período noturno cursos de graduação, nos mesmos padrões de qualidade mantidos no período diurno, sendo obrigatória a oferta noturna nas instituições públicas, garantida a necessária previsão orçamentária. Artigo 48. O diploma de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular. Parágrafo 1º. Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados e aqueles conferidos por instituições não universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação. Parágrafo 2º. Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando seus acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação. Parágrafo 3º. Os diplomas de mestrado e doutorado expedidos por universidades estrangeiras só poderão ser reconhecidos por universidades que possuam curso de pós-graduação reconhecidos e avaliados na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior. Artigo 49. As instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares para cursos afins, na hipótese de existência de vagas e mediante processo seletivo. Parágrafo único. As transferências ex officio dar-se-ão na forma da lei. Artigo 50. As instituições de ensino de educação superior, quando da ocorrência de vagas, abrirão matrícula nas disciplinas de seus cursos a alunos não regulares que demonstrarem capacidade de cursá-la com proveito, mediante processo seletivo prévio. Artigo 51. As instituições de ensino superior credenciadas como universidades, ao deliberar sobre critérios e normas de seleção e admissão de estudantes, levarão em conta os efeitos desses critérios sobre a orientação do ensino médio, articulando-se com órgãos normativos dos sistemas de ensino. Artigo 52. As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano que se caracterizam por 1. Produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto regional e nacional. 2. Um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado. 3. Um terço do corpo docente em regime de tempo integral. Parágrafo único. É facultada a criação de universidades especializadas por campo do saber. Artigo 53. No exercício de sua autonomia são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições: 1. Criar, organizar e extinguir em sua rede cursos e programas de educação superior previstos nessa lei,
obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino. 2. Fixar os currículos dos seus cursos, programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes. 3. Estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividade de extensão. 4. Fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências do seu meio. 5. Elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes. 6. Conferir graus, diplomas e outros títulos. 7. Firmar contratos, acordos e convênios. 8. Aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, bem como administrar rendimentos conforme dispositivos institucionais. 9. Administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato da Constituição, nas leis e nos respectivos estatutos. 10. Receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação financeira resultante de convênios com entidades públicas e privadas. Parágrafo 1º. Para garantir a autonomia didático-científica das universidades, caberá aos seus colegiados de ensino e pesquisa decidir dentro dos recursos orçamentários disponíveis sobre 1. Criação, expansão, modificação e extinção de cursos. 2. Ampliação e diminuição de vagas. 3. Elaboração da programação dos cursos. 4. Programação das pesquisas e das atividades de extensão. 5. Contratação e dispensa de professores. 6. Planos de carreira docente. Parágrafo 2º. As doações, inclusive monetárias, podem ser dirigidas a setores ou projetos específicos, conforme acordo entre doadores e universidades. Parágrafo 3º. No caso das universidades públicas, os recursos das doações devem ser dirigidos ao Caixa Único da instituição, com destinação garantida às unidades a serem beneficiadas. Artigo 54. As universidades mantidas pelo poder público gozarão, na forma da lei, de estatuto jurídico especial para atender às peculiaridades de sua estrutura, organização e funcionamento pelo poder público, assim como dos seus planos de carreira e do regime jurídico do seu pessoal. Parágrafo 1º. No exercício da sua autonomia, além das atribuições asseguradas pelo artigo anterior, as universidades públicas poderão: 1. Propor o seu quadro de pessoal docente, técnico e administrativo, assim como um plano de cargos e salários, atendidas as normas legais pertinentes e os recursos disponíveis. 2. Elaborar o regulamento de seu pessoal em conformidade com as normas gerais concernentes. 3. Aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, de acordo com os recursos alocados pelo respectivo poder mantenedor. 4. Elaborar seus orçamentos anuais e plurianuais. 5. Adotar regime financeiro e contábil que atenda às suas peculiaridades de organização e funcionamento. 6. Realizar operações de crédito ou de financeiro com aprovação do poder competente para aquisição de bens imóveis, instalações e equipamentos. 7. Efetuar transferências, quitações e tomar outras providências de ordem orçamentária, financeira e patrimonial necessárias ao seu bom desempenho. Parágrafo 2º. Atribuições de autonomia universitária poderão ser estendidas a instituições que comprovem alta qualificação para o ensino ou para a pesquisa, com base em avaliação realizada pelo poder público. Artigo 55. Caberá à União assegurar anualmente em seu orçamento geral recursos suficientes para a manutenção e desenvolvimento das instituições de educação superior por ela mantidas. Artigo 56.
As instituições públicas de educação superior obedecerão ao princípio da gestão transparente e democrática, assegurada a existência de órgãos colegiados deliberativos, dos quais participarão os segmentos da comunidade institucional, local e regional. Parágrafo único. Em qualquer caso, os docentes ocuparão 70% dos assentos em cada órgão colegiado e comissão, inclusive nos que tratarem da elaboração e modificação estatutárias e regimentais, bem como da escolha de dirigentes. Artigo 57. Nas instituições públicas de educação superior, o professor ficará obrigado ao mínimo de 8 horas semanais de aulas.